Eita Deus, gente, daqui a pouco vai ter aí live com o pessoal do Carisma Igarapé. Bênção demais. Vamos ver aqui o pessoal chegando. Que bênção. Eita, muita gente entrando agora, hein? Vamos ver o pessoal chegando aí. Gente, a gente vai falar sobre relacionamentos interpessoais. E meu pastor, chegando junto. Agora deu, agora deu. Glória a Deus, que bênção. Glória a Deus. Pelo visto aí, pelo cenário, você ainda está no carisma, né? Então, tá vendo aí que cenário maravilhoso? Tô aqui na biblioteca, Explica gente. para o pessoal aí aonde você está e o que você está fazendo até agora aí, rapaz. Gente, ó, esse aqui é a biblioteca do Carisma, tá? Aqui, ó, vocês vão ver, tem os livros daqui atrás de mim, um lugar onde tantos dos nossos alunos, né, vêm aqui para pegar livros emprestados. E por que é que eu estou aqui até uma hora dessa? Por que será, hein, pastor? Gente, a gente está aí nos preparativos da Conferência do Espírito Santo, né? Então, esse tem sido aqui o nosso QG, o nosso quartel-general. Então, terminando gravação, porque vai ser online esse ano, né? Bênção demais. Aí, terminando gravação, vindo para cada aula, depois a gente vai para a live com o pessoal de Garapé. Então, tá assim, ó, na bênção demais, correndo, mas tudo é bom, né? Glória a Deus, glória a Deus. Então, nós estamos aqui para fazer essa live, né? Carisma de BH, Carisma de Igarapé. Então, aí eu estou junto com o pastor Felipe e nós estamos juntos aqui para falar de uma matéria maravilhosa que você deu aqui no seminário, no Carisma aqui de Igarapé, que é relacionamentos interpessoais. E, rapaz, é lógico que todas as matérias elas são extremamente relevantes, né? A gente começou a falar com leigos sobre interpretação bíblica. Então, durante a quarentena, a gente precisa saber interpretar as escrituras, né? Lê-la corretamente, deixar com que ela fale ao nosso coração e não que a gente enxergue o que quer ver ou não enxerguemos o que não queremos ver, né? Deixar com que a palavra realmente seja o tutor da nossa vida. Depois a gente falou com a pastora Raquel sobre fruto do Espírito, né? E que oportunidade nesse momento é termos o fruto do Espírito em dia, podemos ter o nosso coração renovado pela operação do Espírito Santo, gerando um caráter bem próximo, né? Parecido com o de Jesus. Depois nós recebemos semana passada, foi Pentecoste semana passada, foi com a pastora Josi Corrêa, que está aí com você na gravação da conferência, preparando tudo. E nós falamos sobre oração. Então, como é importante nesse tempo de quarentena, termos a nossa vida de oração também bem saudável, né? Bem em dia. Agora, falando de relacionamentos interpessoais, meu Deus do céu, se todas essas matérias são importantes, essa é tão importante como, mas no sentido assim, que valor, né? Que é algo que precisamos realmente ter em alta. Os conceitos que nós temos em relacionamento interpessoais, exatamente porque no tempo de conflitos, no tempo onde nós somos tirados da rotina, há muitas oportunidades, mas ao mesmo tempo muito estresse, porque saímos daquilo que é corriqueiro, daquilo que é comum. Alguns estão produzindo muito, outros não estão vendo a sua produção, porque mudou o jeito, a forma. Né? Tem tanta coisa para se atualizar, para se resolver. E quando nós pensamos em relacionamento interpessoal, eu já vou rolar a bola para você. Quando a gente pensa no nome, né, relacionamentos interpessoais, eu estou aqui até com o livro da matéria, ó, Revolucionando Relacionamentos, Nosso do querido pastor Drummond. do nosso pastor Drummond, Princípios para Transformar o Relacionamento Consigo com o Próximo. Quando a gente pensa em relacionamentos interpessoais, o nome, a gente pensa só no relacionamento um com o outro. E isso na vida cristã é extremamente importante, né? Porque parece que dá para viver com Deus de forma solitária, ainda que a gente não quer isso, mas parece, né? É Deus, é eu e Deus, né? Tá tudo certo, mas a nossa vida com Deus afeta os nossos relacionamentos e os nossos relacionamentos. Afetam positivamente ou negativamente o nosso relacionamento com Deus. Mas a matéria, ela tem um recheio maravilhoso aí, que eu já quero passar para você nesse recheio. Por quê? Porque quando a gente fala de relacionamentos interpessoais, parece que é só relacionamento com o outro. Mas aí tem uma introdução, eu posso dizer que é o recheio do bolo, nem a cereja, é o recheio que antes de eu me relacionar bem com o outro, que é o interpessoal,
eu preciso me relacionar bem comigo mesmo, que é o intra, né? E ter esses valores bem ajustados, desde a autoliderança até, né, estar bem resolvido em questões, em situações, e que oportunidade, que palco que Deus, né, deu de oportunidade nesse tempo de quarentena para termos aí as nossas relações intra e inter bem ajustados, né? Eu queria que você falasse um pouco da matéria e pegasse o ponto que você quisesse, aí a gente já vai junto. E, meu pastor, então, é um tempo muito difícil que nós temos vivido, né, de quarentena, no formato que nós estamos aqui, todo mundo nas suas casas, né, passando por esse tempo, passando por esse período. E uma das coisas tão complicadas, realmente, é esse processo intrapessoal. Como o senhor mesmo disse, a gente fala a respeito, né, do nosso relacionamento interpessoal com o outro, mas não nos esquecemos, quando nós estamos nos relacionando com o outro, nós também precisamos entender como nós estamos por dentro, como foi a nossa formação, como de que somos formados, né? Isso é muito importante, porque muita gente fica naquela questão de se relacionar com o outro, isso em qualquer escala de relacionamento, seja com namorado, seja com liderança, seja na relação trabalho, corporativo, em qualquer situação, nós precisamos entender que existe uma outra pessoa e que essa outra pessoa, ela é formada de uma cultura, ela é formada de várias coisas que aconteceram na vida dela, do cotidiano, o que foi ali passando pelo tempo, né? Eu tenho o quê? Hoje eu estou com meus 30 e alguns anos. Imagina o que 30 e alguns anos, né? Eu também, eu estou com 30 e alguns anos, com essa barba branca aqui, ainda é 30 e alguns anos. O cabelo branco está chegando aqui também, ó. Mas nesses 5 e alguns anos, quem é o Felipe? Né? De que ele foi formado, quais são os fundamentos, quais são as bases do Felipe, quais são as estruturas do Felipe. Sabe, uma das coisas que eu vejo muito, pastor, é que muita gente está entrando aí em relacionamentos com muitas estruturas condenadas, né? Está entrando aí em alguns relacionamentos e tem entrado dentro dessa, vamos pensar na pessoa como um edifício, né? Tem entrado dentro desse edifício, sabendo que existe rachadura, sabendo que existem processos aí que precisam ser colocados, né, a processo de reformas, né? Você precisa, é claro, ser aquela pessoa que auxilia, que ajuda aquela reforma. Mas você já vai entrar de cara dentro desse edifício, você já vai entrar de cara com todas essas estruturas, assim, você já vai conseguir ali, porque tem muita gente que diz isso, né? Não, eu vou aqui, ó, é minha amiga, eu vou estar ali conversando com ela, e essa relação de amizade às vezes acaba sendo comprometida exatamente por conta dessas situações, né? E aí a gente pode ver também que essas estruturas, às vezes, comprometidas, são exatamente devido às situações que aconteceram na vida, existem tantas raízes, né? Eu costumo dizer sempre para os alunos de Igarapé, estão tendo essa matéria agora, né? E eu costumo sempre dizer que nós somos terreno. Nós somos um terreno, onde foram semeadas várias palavras nesse terreno. Certo? Ali na parábola do semeador, né, sempre vai falar o quê? Que o semeador passou a semear, né, passou a jogar as sementes, mas uma das coisas que a gente vê ali é que a semente não deixou de cumprir o seu papel. Em um momento só veio ali a ave de rapina e levou a semente, mas nos outros momentos, quando a semente cai na terra, ela vai germinar, ela vai brotar, ela vai fazer o papel dela. Só que ali o terreno, naquela situação, ali ainda está naquele processo e tudo, isso vai acabando ou enraizando mais essa semente, né? Ou então essa semente vai indo embora e aí acaba essa árvore, essa planta. Mas olha só, pastor, uma das coisas que nós precisamos entender, isso eu aprendi com o senhor em uma das nossas disciplinas ali dentro do seminário, é quão é importante o poder da palavra. Né? O poder que existe na palavra. Né? Então, uma das coisas que nós precisamos entender nessa parte interpessoal é quantas palavras foram lançadas, né? Quantas palavras foram colocadas como sementes na vida de pessoas
E quantas raízes existem em pessoas profundas, né, que estão aí dentro dessas pessoas, que estão enraizadas e colocadas no mais profundo e que precisam ser retiradas, né? Para que o novo realmente de Deus possa acontecer. Ninguém faz novas plantações, ninguém faz coisas novas em estruturas antigas, em estruturas velhas. Se a gente pensar exatamente no coração do ser humano como um terreno, acontece um processo primeiro que de revolver a terra, né? E é tão interessante porque eu estava estudando a respeito disso, sobre esse processo da semente. Existem raízes, né, que a gente pode até dizer assim, Felipe, eu sou crente de igreja já há muito tempo. Eu já estou aqui há muito tempo, isso aí não é nada para mim. Mas, pastor, existem raízes que se adaptam muito fácil ao meio, certo? Existem raízes que se adaptam a locais assim, que pode até, a terra pode até dizer assim, não, essa raiz não é para ficar aqui. Mas a raiz, às vezes, tem situações que ela dá a volta e ela continua a crescer. Eu acho que Ela... se pensando na questão da semeadura, só para completar Uhum. também, na questão da semeadura, que existe uma outra parábola que Jesus conta, que houve um semeador que ele prepara a semente ao campo, ele lança a semente ao campo, Isso. então tem uma grande plantação, a gente até imagina ser trigo, né, por exemplo. E ele Isso. diz assim, que de noite vem o maligno e planta também outro tipo de semente, que é o joio. Então, o que a Bíblia está dizendo? Que no mundo que nós vivemos não há neutralidade, né? Não Então a existe. criança vai nascendo, a educação vai surgindo, né, o adolescente vai se desenvolvendo dentro do âmbito familiar, dentro da comunicação do mundo que ele vive, dos amigos, daqui a pouquinho a vida adulta, né, amizades boas, amizades ruins, houve conteúdos bons, houve conteúdos ruins, quer dizer, em todo o tempo está o Espírito Santo trazendo sementes divinas, querendo usar canais, né, de autoridade ou de conexão através dos relacionamentos que nós temos, mas também o inimigo está em todo o tempo e usando jornais, usando pessoas, usando, né, más notícias. Então, é como Jesus conta da parábola, né, que há uma parte do campo que tem a semente boa e a outra parte que ao agricultor dormir, quer dizer, há um momento de espaço que o outro também vai vir e o joio. O que você está falando também é extremamente preciso no sentido que a semeadura, esse semear de Deus, então nós entendemos a palavra, o conteúdo bom, né, muitas vezes através da fala, né, através da comunicação da verdade, mas a primeira terra cai, a primeira semente, perdão, cai na terra que não tem penetração, não há nem Sim. entendimento, porque é uma terra é à beira do caminho. Então, porque É a não há Bíblia. penetração, logo Satanás rouba. A segunda fala sobre um solo pedregoso. Então, ela tinha muito entulho, então ela teve pouca profundidade. Então, fala que alguém que entendeu, teve as suas emoções tocadas, mas as emoções elas não se alinharam à palavra, à semente de Deus. Agora, a terceira, que é aí que eu quero, né, que você continue por gentileza, a terceira é o que você está falando daquelas raízes que vão tomando a forma, vão se escondendo. A terra poderia dizer, olha, não é para você ficar, mas a própria terra, que aí talvez é um símbolo do coração, aceita que a Isso. semente que cai em solo, que tem espinhos e abrolhos. Qual que é a parte benéfica desse solo? É que ela tem muita terra. É diferente da beira do caminho que não houve penetração, é diferente do solo com muitas pedras que não teve muita penetração, quer dizer, penetrou, mas foi raso, né? Muito raso, porque tinha pouca terra, mas essa teve terra. Mas a Bíblia diz que a semente vai e ela acha terra, ela acha lugar de profundidade e ela brota. Ela vai cumprir o seu propósito positivo, a semente ela é boa. E quando ela vai crescer, se desenvolver para frutificar, está do lado ervas daninhas, né? Está do lado dos espinhos e abrolhos, que quando no começo alguém olha e diz assim, a semente boa está aí, mas é só uma ervinha, né? É só um matinho, é só algo que até parece até bonito ou inofensivo. Mas quando a semente ela precisa de tomar um fôlego maior, né? de se alimentar, de precisar de se alimentar dos nutrientes daquela terra, ou dos nutrientes que foram colocados naquela terra para que ela possa se desenvolver ao ponto de frutificar, ela perde esse estado de produção exatamente porque os nutrientes foram roubados por esses espinhos e abrolhos, né? Então são coisinhas pequenas que na somatória ou no esconderijo vão roubando os nutrientes da terra, que aí a gente vai falar do coração, né?
É o coração. Existem tantas coisas que vão minando o coração do homem, né? E aí a gente pode até falar mesmo que existem sementes que brotaram e que germinaram, que geraram grandes raízes, raízes boas. A palavra de Deus fala que sobre a questão de nós julgarmos o fruto da árvore, a árvore pelo fruto, né? E ali a gente vê pessoas se alimentando de você com bons frutos, entendendo, olha, bom, olha, essa pessoa realmente tem uma coerência e tudo, a gente vai vendo isso. Mas também vão existindo situações, né, onde crescem ali também nesse terreno, com os muitos espinhos, com as muitas coisas também, crescem árvores que acabam sendo ruins, né, essas sementes, né, que são muito parecidas, né, o joio ele é muito parecido com o trigo, às vezes confunde tanto, às vezes a gente se acha, né, dizendo assim, aí não, mas eu faço isso, né, não, eu estou agindo desse jeito por conta disso, né, então a gente acaba dando algumas desculpas, às vezes, criando inclusive mecanismos, né, a gente chama na matéria de mecanismos de defesa, para que essas sementes, essas árvores, essas raízes não possam ser retiradas de nós. Ó, se você já tiver exemplo aí desses mecanismos, pode ir dando, porque é sensacional, hein? Olha só, gente, tem tanto mecanismo de defesa, a gente pode citar a racionalização como mecanismo de defesa. Tem gente que racionaliza, procura, assim, achar uma forma, um método de dizer que aquilo é correto, exatamente para justificar o erro dela. Tenta achar uma forma racional, né? A gente vê ali Saul, né, querendo trazer algo para o profeta Samuel naquela época, uma forma racional de dizer assim, não, eu protegi aqui um pouco do gado, eu protegi aqui o rei de Amaleque para exatamente oferecer um sacrifício ao Senhor, ele vai servir. Não, não é assim. A palavra de Deus diz que o que foi a palavra específica de Deus para Saul? Você vai aniquilar tudo, vai acabar com tudo. E ali ele tenta achar uma forma de pegar e racionalizar e dizer o quê? Não, é um jeitinho da gente pegar e dizer que dá certo, entendeu? Não fazer, por exemplo, a gente olha assim, né, e vê que Deus se aborreceu do coração de Saul, mas a gente vê ali no conflito moral e ético, né, digamos assim. O que foi pior? O assassinato ali de Davi, né, diante do adultério de Batseba, aconteceu aquele processo, mas o que foi que Davi fez na mesma hora? Davi pega e, quando é confrontado, ele se arrepende naquela hora. Né? Então, como é importante nós entendermos também o poder que existe no arrependimento, o poder que existe no a gente dizer, né, e professar, olha, eu estou errado. Então, se a gente pudesse dar esse primeiro exemplo aí, uma das primeiras fortalezas, né, para que essas ervas daninhas continuem ainda minando, né, a nossa capacidade emocional, seria a racionalização, né? E isso aconteceu desde a queda do homem, né? Porque quando o homem, né, o homem e a mulher ouve a proposta de Satanás, dizendo que se você comer, você vai ser semelhante ao Altíssimo, conhecedor do bem e do mal. É como se fosse assim, não, você não precisa ser tão dependente de Deus como ele diz que você precisa, né? Você pode criar no seu próprio raciocínio a ideia daquilo que é bom e daquilo que não é bom para você. Você não precisa de Deus para discernir isso. Então, a racionalização, ela tenta em todo tempo tomar o controle, tomar o domínio, né, gerar pelo entendimento. E quando isso vai para o relacionamento ao outro também, né, quer dizer, sempre se tem uma razão para aquilo. E como você falou, e se precisa ser mudado, quer dizer, aquilo não encaixa dentro do relacionamento, precisa ser mudado, a pessoa, quando está muito ligada nessa parte, né, da racionalização, ela não muda, ela não quer mudar. Ela quer usar o argumento como uma estrutura sólida, imutável, sólida, que eu digo assim, eu sou assim, é como eu vejo, eu não vou mudar, mas essa rigidez, ela levada ao relacionamento, ela traz prejuízo, né? O que faz, ou só o que pode mudar isso é o que você falou de Davi, é o arrependimento. Quer dizer, o coração que cede a Deus aos seus valores, né? Para que haja um novo molde. Um novo molde é saudável para o relacionamento que se tem, mas a racionalização é uma defesa, né? É uma defesa, é um mecanismo. Aí, usando ali também a história
no início de tudo, né, o princípio ali de tudo, do pecado, a questão de Adão e Eva, por exemplo, a gente tem ali um mecanismo de defesa acontecendo depois desse pecado, que se chama projeção, que é exatamente projetar o erro dele no outro. Dizendo que, Senhor, a culpa não é minha, a culpa é da mulher que tu me deu. Não, aí vamos passar para os nossos dias atuais. Senhor, se eu sou assim, não é culpa minha. Se eu sou assim, foi porque na minha infância isso aconteceu. Se eu sou assim, porque isso foi lançado sobre a minha vida. Se é assim, é porque alguma coisa aconteceu para que eu fosse assim. E aí as pessoas vão tentando projetar, muitas vezes, os seus erros de hoje nos erros do passado de outras pessoas que, às vezes, lançaram uma semente que não foi benéfica para aquela pessoa durante um tempo, né? E ali essa raiz está fixada ali, ela está projetando sempre, colocando no outro a desculpa, colocando no outro essa ideia, né? Eu acho que essa aí talvez seja campeã nos dias de hoje, né? Mas ela inibe, né? A projeção, como você está falando, ela inibe uma chave de crescimento que é a autorresponsabilidade, né? Quando Deus ele nos faz a sua imagem e semelhança, para que Deus nos fizesse a sua imagem e semelhança, quando ele diz, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, ele teve que dar ao homem a capacidade de decisão. E por isso também a capacidade de se responsabilizar pelas suas decisões e a sua gestão, né, no seu campo de liderança e influência. Então, quando há um excesso de projeção, é porque provavelmente há uma falta de responsabilidade, né? E isso gera isso não gera crescimento, né? Isso impede crescimento, seja pessoal ou seja no relacionamento, né? É como se fosse uma cascata de eventos, né? Na verdade, a racionalização causa uma projeção que depois vai em outro mecanismo de defesa que o senhor acabou de falar, que é a regressão. Que são pessoas vivendo hoje diferentes da realidade da idade que elas precisam ter, tendo sentido ter a responsabilidade que elas precisam ter diante da idade que elas têm. Vivendo com responsabilidade, muitas vezes, não querendo assumir responsabilidade, porque querem viver a eterna infância. Certo? O eterno ser criança, o eterno não ter responsabilidade, o eterno não querer nada. E isso, na nossa sociedade, pastor, é uma das coisas que tem se disseminado de uma forma assim extravagante, principalmente a sociedade brasileira, que é uma sociedade restritamente, né, uma sociedade muito forte essa questão do contexto matriarcal. Sim. Né? A gente tem visto, né, muitas mulheres que têm ali cuidado dos seus filhos. É tão importante a gente entender, né, o processo que essas mulheres, às vezes, solteiras, que são abandonadas pelos maridos, abandonadas pelos filhos. E eu falo processo de regressão principalmente para os homens. Certo? E nós precisamos nos posicionar diante disso, diante dessas situações, porque às vezes existe, é claro que existe a proteção materna, né, aquele processo de proteger, de estar junto, de estar entrelaçado, e isso é super importante para o desenvolvimento da criança, do adolescente, mas também, olhando ali pela psicologia da educação, né, da criança, do indivíduo, é necessário que exista aquele que apresenta o mundo para que a criança possa dominar também aquele mundo. E quem apresenta geralmente isso é o pai. Quem apresenta geralmente isso é a figura do homem, a figura daquela pessoa que tem a responsabilidade de dizer o quê? Ó, filho, você vai dominar essa terra, da mesma forma que que Deus fez com a gente. Olha, eu criei tudo isso aqui para você. O ambiente está montado, você vai dominar essa terra, você vai ter responsabilidade sobre essa terra. É bem verdade, né, que existe aquela questão do colo de mãe, aquela questão, existe um estudo, estava vendo um estudo que aconteceu na faculdade de Stanford, muito interessante, que eu estava lendo ali, e nesse estudo foi falado o seguinte, que foi estudado o comportamento materno e o comportamento paterno das crianças, onde, na sua grande maioria, quando as mães seguravam as crianças, elas sempre seguravam as crianças para dentro. Onde elas estavam dizendo o quê? Não, você é minha criança. Uau. Esse é o
Isso. Você é minha criança, é o meu bebê. É quem eu gerei. Isso é tão importante para a criança. Mas existe um tempo que aí foi o que eles foram investigar com relação aos pais. A maioria dos pais seguram seus filhos para frente, onde as crianças não estão para dentro, mas estão olhando para frente, olhando Uau, fantástico, com fantástico. a conotação de que, olha, esse lugar que você está vendo aqui vai ser teu. Esse lugar que Fantástico. você está vendo, você vai dominar. E isso vão Uau. gerando influências, né? Ali na psique da criança, na psique do indivíduo, que vão fazendo com que ela amadureça diante do tempo, né? Uau, Então, top, top. que traz isso em sua grande maioria. Mas é muito importante que nesse tempo, né, nessa nossa geração, os homens se levantem como pais, os homens se levantem como homens, com responsabilidade. Às vezes, nem casado, certo? Às vezes, dentro da própria casa, de homens que foram criados com sua mãe, de ter responsabilidade de dizer aqui, eu sou o homem da casa, eu cuido dessa casa, eu cuido da senhora, eu cuido de vocês, trazendo essa consciência do cuidado mútuo, que existe principalmente da paternidade, trazendo o entendimento de paternidade também, Sim. né, para a sua geração e para as outras pessoas. É muito importante isso. É um mecanismo de defesa que tem acontecido demais nessa geração, é a regra. Uau, uau. Não, brilhante, né? Se a gente pensar que Deus, que o inimigo, né? O inimigo ele vai tentar lutar para que a figura divina ela não seja uma figura paterna, né? Isso. Tiago diz que até os demônios creem e tremem, mas eles não confessam Deus como seus pais, né? No É. sentido de compartilhar da mesma natureza, porque caídos estão. Então, assim, é que Satanás diz assim: você pode até religiosamente encontrar-se com Deus, mas eu não quero que você o encontre como pai. E a diferença é Jesus, né? Jesus, a Bíblia diz que o próprio Senhor Jesus, né? Ele diz, se não me engano, no capítulo 17 de João, ele diz que a vida eterna ele diz assim, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro é Jesus Cristo a quem enviaste. Então, no conceito do capítulo 17, ele vai chamar o próprio Deus de Pai. Então, o conceito é que as pessoas, a vida do próprio Filho, a vida de Deus no Filho, a quem recebe dessa vida vai receber não só a vida do filho, mas vai receber a vida do filho que faz ele conhecer o pai, né? Conhecer Deus como pai. E essa paternidade divina, ela é essa plataforma de identidade e de envio que você está dizendo. Que naturalmente Deus confiou aos homens, né? Aos homens essa paternidade, a mulher tem essa capacidade de geração, de gestação, de consolo, né, de orientação emocional, mas o pai tem a ideia do limite, da lei, da palavra de aprovação, do conceito de identidade, e por isso também a herança do propósito, né? Quem sabe quem sabe o propósito para qual veio no mundo. Então a criança que tem paternidade sobre ela sabe a sua identidade, ela sabe o seu propósito, ela tem certeza que a sua herança não será roubada, mas ela não está carente, ela é enriquecedora de outros porque ela é enriquecida de identidade, ou enriquecida do propósito pela identidade que ela recebeu do pai. E como, né, na nossa sociedade, os homens são muito atacados com relação a isso. Como que a gente tem que se levantar, né? Tem que ter grupos realmente de apoio, né? Os homens dentro das casas, né? A começar pelas suas esposas ou filhas, ou o que você falou também, os modelos que existem, né? Eu fico vendo, às vezes, até na liderança da igreja, a gente está aqui, vem alguma situação que eu preciso ajudar alguém e essa postura, muitas vezes é uma postura de homem mesmo, uma postura de dizer, não, deixa que você vai ter alguém para te representar sobre algo, né? Então, tem a ver com liderança em todos os aspectos da nossa vida, né? E outra coisa, quando você estava falando também, você foi falando de vários, eu fui pensando em vários exemplos. Porque, às vezes, o esconderijo dessa degressão, ela não é só alguém que tenha cara de... né, que tenha 50 anos de idade e tenha jeito de 20. Não é só isso. É, às vezes, uma área muito madura, uma outra área não tão madura. Às vezes, tá escondido no consumo, né? Está escondido em outros tipos de realizações que não é a realização que vem seguindo a maturidade. Porque não há realização maior do que a realização da maturidade no tempo em que ela surge, né?
É um menino que pode, é menino ou uma menina que fazem 18 anos que pode tirar uma carteira. Então não foi antecipado, mas também não foi adiado, foi permitido, autorizado, para que com 18 anos possa tirar uma carteira. Quer dizer, são exemplos. E outra coisa também, quando nós olhamos para uma fruta, um fruto maduro, ele não é só um fruto bom para se comer, ainda que a polpa está na hora boa, né, para ser degustada, para ser compartilhada. Mas o fruto maduro, ele também fala da semente que há nele. Então, o fruto maduro tem capacidade de reprodução. Então, só podemos reproduzir de forma saudável em Deus a partir de maturidade, né? Então, quando esses mecanismos eles vão travando, na verdade, está travando a capacidade de reprodução lá na frente, né? E como é importante a gente entender isso, né? Assim como, mas isso é natural do homem, digamos, de forma geral, porque essa intenção de sempre proteger aquilo que, de uma certa forma, vai machucar, certo? De uma certa forma, vai deixar desconfortável. Assim como o corpo humano, né? O corpo humano, a gente vai identificando, vai dando sensações ali de acontecer alguma coisa, às vezes com um acidente, você caiu, tropeçou, automaticamente o corpo humano ele coloca a mão para frente para se proteger, para se resguardar, para poder, não. Assim, ao mesmo forma, os mecanismos de defesa nas emoções das pessoas acontecem assim, esses mecanismos para proteger muitas vezes aquilo que está enraizado e aquilo que está muito profundo na pessoa. Né? E isso acontece com bloqueios, inclusive, sobre o processo de amadurecimento dessa pessoa. Elas bloqueiam em determinadas fases, em determinados aspectos, às vezes não é no todo. Às vezes são pessoas que são trabalhadoras, às vezes são pessoas que são desenvolvidas em tantas outras coisas, mas em outras elas têm a regressão. Entendeu? Então, é importante nós conseguirmos entender o contexto para que a gente possa retirar isso. E Deus está esperando isso. Né? Deus espera que os filhos sejam maduros. Deus quer dar responsabilidade aos seus filhos. Né? Porque não existe um momento melhor do que... Esse é o momento da igreja tomar responsabilidade. Esse é o momento da igreja tomar posse daquilo que realmente precisa e à frente, mas nós temos tantas pessoas regressas, temos tantas pessoas que ainda estão ali, e a gente vai, né, o senhor mesmo, pastor, sabe, na sua caminhada mesmo de pastor, tem dias, meu Deus, tem que empurrar esse menino mais para frente, tem que colocar essa pessoa mais para frente, ela precisa amadurecer, mas esse processo precisa acontecer também mediante a um remover de muitas coisas, sabe? Sim. E isso é importante. Agora nós gastamos 45 minutos, acho que vai ter que ter mais uma, duas, três lives. 45 minutos só falando, tá gostoso aqui demais. Só falando sobre o Intra. E ainda foi só um pedacinho, né? Agora vamos tentar usar esses 15 minutos aí para falar algumas chaves do Inter. Alguém que está se resolvendo bem ou deixando Deus resolver. Chaves para dar uma melhorada em relacionamento de perto e de longe. Aí, eu acho que na verdade, são coisas que nós precisamos no Inter sempre trabalhar. Uma das coisas que a gente sempre precisa trabalhar no interpessoal é um princípio bíblico, é um princípio eterno, é um princípio que o nosso Cristo fez por nós, que se chama princípio da encarnação. Maravilhoso, né? Porque, pastor, a gente só consegue realmente saber, né, o que a pessoa passa se a gente estiver na pele dela. É verdade. Concorda? Porque, uma mãe, por exemplo, vamos usar o exemplo das mães. Minha mãe dizia muito para mim, né, assim, você nasceu daqui de dentro. Sua mãe disse isso, pastor? Já alguma vez? Você nasceu daqui de dentro, eu sei quem é você, eu sei tudo que você te conheço. Eu te conheço. Por quê? Porque existiu um processo interior. Por mais que ali fosse um processo do corpo, né, um processo fisiológico do corpo, que a gente entende isso, mas existe a consciência da mãe, né, de entender isso. Ela esteve dentro de mim. E porque esteve dentro de mim, as mães pegam e dizem que não, eu morreria por ele. Eu me entregaria por ele. Eu faria tudo para que ele pudesse ficar bem. Eu faço tudo para que nada aconteça com ele. Por quê? Porque é um processo interno, é um processo de encarnação, um processo de estar dentro da carne. E aí a gente traz isso como exemplo nosso Senhor Jesus.
né, que deixando a sua glória, decidiu, né, entrar na pele humana, no formato de homem, entender como o homem era por dentro, entender como funcionava o homem, tendo todos os aspectos, né, de fazer, ter as suas necessidades fisiológicas, ter o seu entendimento, de compreensão também da sua psique, né, mas em tudo não tocar, em tudo não ir contra, né, a vontade do Pai, e entendendo isso, ele consegue, com propriedade, entregar a vida por nós. Né? Maravilhoso. E isso é muito bom. Porque quando nós entramos dentro desse princípio de encarnação, esse é um princípio que a gente pode até pensar assim, não, Jesus fez isso. Né? Ele entrou na pele do outro. E o princípio da encarnação, pastor, é muito mais do que empatia. Né? Porque as pessoas dizem assim, é um processo de empatia, né? Você está dentro do outro, conhecer o outro. Não, é muito mais profundo do que isso. É de conexão, né? É de comunhão, de conexão. Encarnação é o nível mais alto de amor que pode existir na face da Terra. Porque é o tipo do amor de Deus. Foi como Deus se mostrou a nós, trazendo seu Filho. Aleluia. Então, quando nós entramos na pele do outro nesse formato, e Jesus Cristo nos conclama isso também, nós estamos ali ensinando as pessoas a guardar. Gente, para ensinar leva tempo. Você não ensina da noite para o dia. Ensinar é um processo contínuo, que você vai ali todos os dias. Você acredita que eu tenho uma suspeita teológica, né? É uma suspeita, posso estar errado, mas é uma suspeita. Eu sempre vi aquele texto de Lucas 10, quando Marta recebe Jesus, aí Maria se senta aos seus pés, aí Marta, né, dá aquela estressada, né? Diz, Senhor, tu não te importas que minha irmã tenha me deixado de servir só? Ordena, pois, que ela venha me ajudar. Né? Ela pega a rédea assim e fala, Jesus, você está vendo que minha irmã está aí perdendo tempo aí sentada aos teus pés, eu estou aqui trabalhando, ela tinha que estar aqui comigo. Aí o Senhor disse, Marta, Marta, estás ansiosa, atarefada com muitas coisas. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Eu sempre vi, Felipe, esse texto como Jesus puxando a orelha de Marta publicamente, porque Marta estava publicamente expondo a sua irmã. Então, assim, já que você está falando alto, já que você está falando de forma pública, então eu também vou te responder à altura. Né? Eu tinha essa suspeita. Até que um dia na leitura bíblica, eu vi também alguém falando algo parecido, eu ia na leitura bíblica e falei, meu Deus, é verdade. Eu comecei a ver Jesus não fazendo isso. Não falando assim, ele falou tão alto quanto Marta falou alto sobre a sua irmã. Então ele deu um testemunho público para Maria não precisar de se defender, porque ele era o defensor de Maria. Em certo sentido, sim. Mas eu consigo imaginar, depois de ler o texto bíblico de forma diferente, Jesus com uma voz firme e amorosa dizendo, Marta, Marta. E aí a expressão que ele diz, eu sei que você está ansiosa, atarefada com muitas coisas. Não tem aquele dia que você faz um monte de coisa, tenta fazer tudo certo, mas nada dá certo? Aquela semana que está uma complicação, que ninguém sabe o que está acontecendo com você, nem você mesmo, mas está um turbilhão de emoções, um turbilhão de situações fora do controle. Aí eu imagino que vem Jesus, põe a mão no ombro e diz, fulano, né? Felipe, Gustavo, Marta, eu sei o que você está passando. Então, eu acho que ele não repreendeu ali, eu acho que ele se conectou. Eu sei, eu conheço o seu coração. Calma, eu estou te desaprovando por isso. Eu te conheço. Aí, depois da conexão, depois dessa conexão, dessa encarnação, aí vem a direção. Olha, Maria escolheu a boa parte, quando lhe será tirada. Como se ele estivesse dizendo, a sua parte também está ali. Então, eu conheço o estado do seu coração. Se acalme, minha filha, porque o seu lugar está no mesmo lugar. Tome ele, em paz. Né? Mas antes da direção, precisa haver essa conexão, essa encarnação. E nós precisamos buscar isso, né, com as pessoas, buscar esse processo de se conectar com elas, de estar junto com elas. Porque através desse processo, pastor, é que nós conseguimos conquistar pessoas. Né? Deus nos conclamou, né? Cristo nos conclamou a apregoar todos os povos, línguas e nações. Você só consegue, se a gente vê ali na questão da missão transcultural, né? A pessoa precisa, muitas vezes, entrar na realidade de cada pessoa, para poder, cada nação, cada povo, para poder conseguir extrair ali o máximo. E ali, regular, falar mesmo a palavra da verdade. Então, é necessário isso. Faz parte do evangelho de Cristo fazer isso, né?
do processo da gente entrar mesmo na pele do outro. E eu acho que uma das coisas básicas também é que nós possamos ter um bom relacionamento interpessoal é a comunicação. É. Comunicação é tudo. É a chave. É a chave. As pessoas ficam tanto por umas coisas, né, tanto por omissão de comunicação, né, quanto também por excesso ao falar, porque tem gente que excede de seu falar, e tem gente que não fala tão pouco, né, e aí fica aquela birra que existe. Uma das coisas que eu sempre digo para os meninos, é melhor você saber por informação do que por intuição. Porque tem gente que acha assim, ai não, eu acho isso. Eu acho que foi isso. Não, irmão, pergunte. É o perigo do pressuposto sem fonte real, né? Isso é verdade. E quando você gera, e às vezes também essa falta de informação gera lacunas. E aí a pessoa vai colocar na lacuna o que ela quiser. Não, e você está falando algo tão importante para esse tempo, Felipe, porque nós estamos na era da comunicação. Né? Há muitos anos atrás, o que fazia diferença era o feudo, era quem tinha terra. Uhum. Depois, há anos atrás, o que tinha diferença era quem tinha um poder industrial. Né? Depois, anos atrás, quem tinha a ciência. Agora, a ciência ela tem aberto o campo para comunicação. Então, nós estamos numa pandemia, a gente consegue estar 50 quilômetros perto por causa de uma live. Nós temos o WhatsApp, que a gente está se comunicando com várias pessoas ao mesmo tempo, seja ali cada um individualmente, seja em grupo. Nós temos o Instagram, que a gente consegue informação de pessoas a 10 minutos, você consegue, sei lá, 50 pessoas nos seus stories e tal. Agora, a gente não pode perder a sensibilidade de comunicar verdades e de comunicar emoções e reais intenções. Porque, às vezes, um emoji... Né? Esse dia eu tive que para a Renata perguntar assim, o que você está perguntando, me fala aqui, o que isso aqui significa? Porque para um significa espanto, para outro significa nojo, para outro significa gargalhada, para outro, e um emoji. Então a gente está, pela rapidez da informação, simplificando. O cérebro está condicionado à informação rápida, à transmissão e recepção rápida, e está deixando de dar esse peso. E aí, então, as nossas frases, falando de forma em geral, né? As nossas frases, elas estão mais curtas. Mas elas não podem estar curtas sem vazias de sentido, né? Elas não podem estar curtas, vazias de sentido. Eu não preciso voltar a falar voz me ser. Eu posso colocar você, ou então VC. Ok. Mas o adjetivo, ele tem que vir. Né? A expressão emotiva ela tem que vir. Precisa ser entendível ao outro, né? Porque se não é entendível, como é que o outro vai entender? Às vezes nós somos tão eruditos, às vezes, em algumas coisas, quando nós precisávamos ser mais simples. Como também nós, em algumas situações, precisávamos ser eruditos para ser entendidos pelos eruditos. É por isso a multiforma de graça de Deus, de dar graça a cada um, a disposição de falar de tantas formas, em tantos formatos. Tem pessoas que são comunicativas, que falam palavras mais fáceis, elas vão acessar pessoas mais comunicativas, pessoas que têm palavras mais fáceis. Tem pessoas que trazem ali uma palavra mais erudita, para o povo acadêmico, então ele vai estar ali abençoando o povo acadêmico. Então, em todos os setores da sociedade, nós precisamos estar. Seja do mais alto escalão, aquela pessoa que fala diretamente com as senhoras, aquela pessoa que fala diretamente com os senhores mais simples, ou aqueles que são mais assim eruditos. A gente precisa ter essa conexão com todos, para que o evangelho de Cristo possa ser algo disseminado de forma clara. E nós não possamos ser a barreira para que Cristo possa ser liberado para a vida dos outros. Sim, se eu não sei, eu aprendo. E se eu não consigo aprender aquele tipo de linguagem, ainda que eu tenha um conteúdo, eu preciso trazer para perto quem sabe comunicar com aquela plateia, com aquele tipo de povo, né? Eu fico vendo o nosso presidente, eu oro, eu votei no Bolsonaro, eu oro por ele, né? Como nosso presidente, a autoridade de Deus também constituída no campo, no poder executivo. Mas eu fico vendo assim, a sinceridade dele é maravilhosa. Assim. É bom que você veja o que realmente ele está querendo falar.
Mas, ao mesmo tempo, tem hora que eu falo assim, meu Deus, ele tem que aproveitar mais os ministros que estão perto. As pessoas mais habilidosas naquela área, porque é uma área que ele não sabe falar. Então, assim, ele começa a falar e deixa outros falarem, né? Nesse sentido, assim. Então, é isso, né? Se a gente não sabe se comunicar com todo tipo de plateia, nós precisamos de nos conectar com quem sabe, né? Uhum. Com quem realmente está apto para aquilo. E dentro de um relacionamento ainda mais íntimo, né, dentro de casa ou na igreja com pessoas próximas, né, com a nossa liderança, com as pessoas que estão ao nosso redor, a gente precisa entender linguagem, né? Às vezes a linguagem aquele livro, né, As 5 Linguagens do Amor, para ver eu tenho uma facilidade de transmissão, mas o outro tem uma facilidade de recepção. Então, o ponto de equilíbrio é as duas pessoas se conhecerem. Né? A intimidade, ela fala sobre isso. A intimidade é mais do que eu tenho a capacidade de te ouvir, por isso eu sou íntimo de você, do que eu só falar. Né? Lógico que no diálogo vai ter as duas partes, né? Mas a minha capacidade de te ouvir, eu vou ter mais de você dentro de mim. Então, quando eu me relaciono com você, eu tenho mais elementos. Eu sei a sua forma de entender, eu sei, né, as palavras que têm sentido e qual sentido elas são para você, né? E isso, então, é uma chave maravilhosa. Sr. Felipe, nós temos 1 minuto, gente. Meu Deus, voou. Gente, relacionamento é algo assim, ó, é pano para manga, gente. Se a gente Pano para manga. A matéria toda é aqui, ótima. Deus tem te dado muita graça para falar sobre isso, para viver. Deus te abençoe muito, muito mesmo. Gente, eu vou deixar essa live salva aqui. Quem sabe, assim, eu sei que o Felipe está num pique, mas quem sabe que a gente não consegue fazer uma parte B dessa live aí depois. vamos pensar na parte 2. Vamos pensar na parte 2, vai ser muito bom. Aí, gente, ó, o homem tá animado. Então, vamos colocando aqui, ó. Foi top mesmo, top. Edificou meu coração. Já tem coisas que eu sei que eu tenho que usar, que eu não estava usando, que faz bem. Mas vamos ver essa parte 2. Mas, Felipe, muito obrigado, cara. Deus te abençoe. Obrigado, meu pai. Sempre uma honra estar com você. Pode ir para casa em paz agora, descansar um pouco. Não está no carisma, está no trabalho até agora. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua dedicação mesmo, por ter colocado sementes tão poderosas. Gente, vai ficar aqui salva a live no IGTV da nossa, né, do ST Carisma Igarapé, para a gente poder ver e rever. Compartilhe com o máximo de pessoas possível. Filipão, muito obrigado, cara. Deus abençoe a Ana também. Ela está aí com você ou está esperando? Cara, nada, tem em casa aí, acompanhando, ó. Top. Obrigado pela companhia, viu? Já está chegando, hein? Quantos minutos aí ele já está chegando. Deus abençoe muito, cara. Muito obrigado. Pastor, uma bênção estar com o senhor. Boa noite. Já nós estamos juntos aí. Tchau.